Uma das Séries C mais difíceis dos últimos anos começa nesse próximo final de semana. E diante disso, resolvi montar aqui junto a vocês essas 4 categorias, dividir as 20 equipes participantes entre essas 4 categorias, favoritas ao acesso, quem luta pelo G8, quem deve frequentar a zona morta da competição e a luta contra o rebaixamento. Fique à vontade para participar, para deixar a sua opinião. Aqui é um vídeo de opinião, então eu posso estar errado em alguns pontos, eu posso trazer alguns pontos em que você pode discordar, não sou o dono da razão, mas diante de tudo que eu consegui avaliar sobre as equipes de início de ano, de números, de algumas peças, eu vou trazer a minha projeção. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Eventualmente eu vou estar partindo também para mostrar para vocês alguns pontos de algumas equipes que estão por aqui, falando sobre nomes, falando sobre números também em 2025. Então, eventualmente, a gente vai aqui e, por exemplo, o Anápolis. Quero olhar o Anápolis, quero dar uma revisada no Anápolis. Venho aqui no site O Gol, olho os números do Anápolis, olho um pouco do elenco. O Anápolis, que foi uma das equipes que subiu a Série C na última temporada. Aliás, eu trouxe a pontuação em um outro vídeo falando sobre como as equipes que subiram para essa Série C, como elas chegam com muita moral. Todas elas chegaram às decisões dos seus respectivos estaduais. O Itabaiana chegou na final do Sergipano, o Maringá eliminou tanto o Coritiba como o Atlético no Paranaense, chegando à decisão contra o Operário. Teve um Retrô que levou a decisão do Pernambucano para os pênaltis. Também tivemos a equipe do Anápolis chegando à decisão do campeonato goiano e caindo para o Vila Nova. Então, as 4 equipes que sobem, elas sobem com alguma moral. E as equipes que descem, elas tradicionalmente, elas chegam também com algum crédito. Temos Guarani, temos Ponte Preta, Brusque, Ituano, enfim. Essa Série C promete demais. Já vai deixando um pouco da sua opinião. E lembrando, tá? Série C, para quem não acompanha muito, quem não acompanhou muito as últimas edições, ela tem um formato diferente das 2 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. O que acontece? Tem uma primeira fase que eu já expliquei aqui, inclusive se você quiser ver com um pouco mais de detalhamento, vou deixar o card aqui acima em algum local do vídeo. A gente tem uma primeira fase com as 20 equipes, ao final da primeira fase turno único, tá? 19 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo. Ao final da primeira fase, as 8 melhores vão para os 8 melhores aproveitamentos vão para a segunda fase, lutar aí sim pelo acesso, e as 4 piores campanhas terminam caindo já ao final da primeira fase. E bora lá, assim, pontuando, tá? Eu dei uma avaliada sobre todas as equipes, olhei números, olhei um pouco do elenco de cada uma delas, e a partir disso daí eu consegui acompanhar alguns jogos de algumas delas, mas principalmente avaliando números e o grupo, eu vou montar aqui esse quebra-cabeça. Fique à vontade para contrariar. Começando com o Anápolis que chega como um dos representantes da Série D de 2024, o Anápolis que tem um grande início de ano, principalmente avaliando o que aconteceu, em específico no Campeonato Goiano, chegando à grande decisão, ganhando o primeiro jogo do Vila Nova na grande decisão. E eu acredito que a gente pode ter um Anápolis chegando como uma surpresa e brigando pelo G8. É bom pontuar. G8, a briga pelo G8, ela vai ali pelo menos até o 10º colocado, até o 11º colocado. Então, coloco aqui o Anápolis entre essas equipes que tendem a brigar pelo G8. Falando sobre mais uma equipe, tentando seguir aqui uma ordem alfabética, vamos falar do ABC. O ABC, ele teve principalmente o campeonato, foi vice-campeão, até abrindo aqui para vocês acompanharem, o ABC foi vice-campeão estadual, terminou perdendo a decisão do estadual para o grande rival, para o América de Natal. Teve 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, terminou caindo na primeira fase da Copa do Brasil e caiu na pré-Copa do Nordeste, é um ponto de atenção importante também. Um ABC que é comandado
pelo Evaristo Pisa, né? O Evaristo que inclusive estava no Retrô recentemente, vou até dar uma olhada. Começou com o Ney Franco a temporada e agora está com o Evaristo Pisa, que estava no Retrô, não teve um grande trabalho na equipe pernambucana. Aqui eu posso até mudar futuramente, tá? Mas eu vou colocar inicialmente a equipe do ABC em uma zona morta da competição. Então aqui o ABC frequentando ali a 13ª, a 14ª colocação. Seguindo aqui, para a gente falar das outras equipes, vamos falar do Botafogo. O Botafogo que surpreendeu nas últimas horas e é um Botafogo que, como nos últimos anos, eu entendo que chega muito forte para essa Série C, apesar de não ter tido um grande campeonato estadual. Um Botafogo que não foi campeão paraibano, terminou perdendo para a equipe do Souza. E começou com um projeto interessante, tá? Teve o nome do João Bussi, que recentemente subiu com Vitória da C para B. Só que o João Bussi não conseguiu desenvolver um grande trabalho. E agora tem o nome do Zago. E assim, olhando, vou até mostrar para vocês um pouco do elenco que tem o Botafogo, tá? Pode parecer estranho, não teve um brilhante início de ano, mas eu coloco sim o Botafogo como um dos bons candidatos a lutar pelo acesso, como um dos, vamos lá, favoritos talvez seja demais, mas eu ainda assim coloco nesse primeiro degrau. Tem o nome do Camilo, ex-Botafogo, chegando agora. Tem o nome também do Henrique Dourado, que está desde a temporada passada. Tem outros nomes aqui com algum destaque. Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve um outro nome que foi anunciado recentemente. Tem o Sid Clay, com experiência, com bagagem. Tem o Michael também como um dos bons goleiros. Tem uma passagem boa pelo Santa Cruz. Até dá uma olhada, uma confirmada. 2023 ele teve uma boa passagem pelo Santa Cruz. Enfim, eu entendo que é um Botafogo que está num primeiro degrau, chegando forte. Tem o nome do Zago, como eu comentei agora há pouco, como treinador. Enfim, vejo o Botafogo nesse primeiro degrau na luta pela Série B. Falando sobre outra equipe, o Brusque. O Brusque que foi uma das equipes rebaixadas da B para C. E um ponto de atenção e um ponto que eu acho que é muito bacana do Brusque é a manutenção de algumas peças, de alguns pilares. O Potiguar permanece por lá, o Rodolfo Potiguar, um bom meio de campo, gira muito bem o jogo. Tem o Jean Mangabeira como um bom destaque, tem o Everton Alemão também como um bom destaque, Matheus Nogueira também como um dos bons pilares, e o Paulinho Mocelin. Talvez na linha de frente o Paulinho Mocelin é o nome que chama mais atenção. E eu coloco aqui o Brusque também nessa categoria das equipes que vão lutar pelo G8. É uma lista que tende a ser um pouco grande, até por ser 8 equipes, quase que 50%, coloco aqui o Brusque nessa lista. Seguindo aqui com as avaliações em ordem alfabética, vamos falar sobre o Caxias. E assim, foi um Caxias que foi muito distante de ter tido um início de ano ideal. 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Terminou chegando até a segunda fase da Copa do Brasil e levou algum trabalho para o Fluminense, jogando dentro de casa, jogando como mandante na oportunidade. Mas eu coloco aqui o Caxias como uma das equipes que tende a lutar contra o rebaixamento ou ficar na zona morta. Assim. Coloco aqui entre esses dois degraus. Inicialmente eu vou colocar o Caxias aqui na luta contra o rebaixamento. Seguindo aqui, não estou detalhando tanto, tá pessoal, até para o vídeo não ficar muito longo, mas bora aqui seguindo com o Confiança. Confiança que teve alguns bons jogos contra o Ceará, tanto na Copa do Brasil como na Copa do Nordeste. Um Confiança que foi campeão, inclusive sergipano, diante do Itabaiana, na decisão, chegou até a segunda fase da Copa do Brasil e caiu nos pênaltis para o Ceará. Na Copa do Nordeste teve uma campanha muito irregular e eu coloco aqui o Confiança dentro dessa zona morta aqui da Série C.
entre ali a 11ª colocação e a 14ª, eu entendo que o Confiança deve flutuar nessa região da tabela. Seguindo aqui e só trazendo pontuações também, né? O elenco do Confiança por aqui e o técnico, que é o Vaguinho Dias, técnico que tem alguma experiência, um técnico que tem um giro, inclusive um giro recente, acredito que até na Série B, né? O Vaguinho Dias teve uma passagem, acredito que pelo Brusque na Série B, o Vaguinho Dias estava por lá. Vamos lá falar sobre mais uma equipe, dando sequência aqui, falando do CSA. CSA que iniciou o ano com um avassalador, assim, 100% de aproveitamento nas primeiras semanas, inclusive batendo o CRB, inclusive conseguindo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, indo bem nessa fase de grupos da Copa do Nordeste, quase empatou contra o Ceará fora, goleou o Náutico, goleou o Sampaio Corrêa, só que aí vem em um momento de baixa, em um momento de desconfiança, e é um CSA que ainda vive alguma incerteza sobre peças. Teve a saída de algumas, o Anderson está agora na Ponte Preta, teve a saída do Cedric também, uma limpa em analista de desempenho, em fisiologista, preparador de goleiro também. É um CSA que tem alguns ajustes a serem feitos, principalmente na linha defensiva. Ofensivamente, se permanecer com os nomes que tem, tende a brigar aqui pelo G8. Tendo que é um CSA que tende a figurar e conseguir uma vaga na segunda fase. Acredito que está nessa briga pelo menos. Figueirense que vive alguma turbulência no extracampo e acredito que isso pode ter um impacto muito grande na sequência da temporada e principalmente avaliando a Série C. E aqui eu coloco o Figueirense dentro dessa estrutura aqui de uma zona morta, flutuando ali na 11ª, 12ª, 10ª colocação talvez. Enfim, não vejo um Figueirense terminando a primeira fase dentro do G8. Dando sequência, e até para mostrar para vocês, o início de ano do Figueirense não foi tão bom, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, caiu. Acredito que foi nas quartas de final para a equipe do Avaí, isso, quartas de final. Terminou caindo para o Avaí e assim, tem até bons nomes, né? Você bate o olho aqui no grupo do Figueirense, tem o Felipe Augusto com algum destaque, tem o Kaique também, Kaique que teve uma passagem recente pelo Sport, acredito, tem o Wellington Nem, tem o Lucas Mineiro, a linha de frente do Figueirense não é terrível, o João Lucas como um bom nome também para a estrutura do meio, mas eu não vejo o Figueirense lutando por um acesso. Eu vejo um Figueirense dentro dessa estrutura de meio de tabela. Se você discorda, se você concorda, fique à vontade para opinar. Vamos falar sobre o Floresta. Floresta que não teve um grande campeonato cearense, os números não são bons. E avaliando também o que eu vi de nomes no elenco, acredito que o Floresta está como um dos fortes candidatos a cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai lutar contra o rebaixamento. Uma outra equipe é o Guarani. E o Guarani, até colocando para vocês acompanharem também, não teve um grande campeonato paulista. Só que aí você pega e você tem uma diferença entre você comparar alguns estaduais com o Campeonato Paulista. Você tem níveis de dificuldade bem distintos, bem diferentes. Quando você bate o olho no Guarani, é um Guarani com algumas carências, né? Você tem um Guarani, você bate o olho aqui, você não tem tanta confiança nesse grupo, apesar de ter o Anderson Leite como um bom nome, o Giva como um bom meio central, mas assim, também não é nenhum grande jogador, não é um grande craque. Enfim, tem Rafael Bilu, né? Ele teve uma boa passagem pelo Criciúma, pelo Cruzeiro, mas não sei até que ponto o Guarani, ainda coloco pela força da camisa como uma equipe que pode lutar, sim, pelo G8, mas não vejo chegando como um grande candidato ao acesso. Partindo para outra equipe, seguindo aqui na ordem alfabética, a gente tem o Itabaiana. Chegou na final do Campeonato Sergipano, mas apesar disso, eu entendo que entre as equipes que subiram, o Itabaiana é a equipe que mais vai enfrentar alguma dificuldade e é a equipe que tende a figurar
nessa parte de baixo da tabela e numa luta contra o rebaixamento. Seguindo aqui na lista, a gente tem a equipe do Ituano. O Ituano que não está na primeira divisão do Campeonato Paulista, está na A2 inclusive bateu a Ferroviária, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É um Ituano que eu entendo que chega com alguma força. É claro, o estadual ele não dá pra gente avaliar como um grande parâmetro, mas tem um bom goleiro, dois bons goleiros, aliás, tanto o Saulo como o Jefferson Paulino. Olhando aqui para o fator elenco, tem um bom meio de campo, Ian Rolim como 10. Tem o Neto Berola, inclusive, né? Não recordava que o Neto estava na equipe do... Aqui eles têm um jogador muito frágil fisicamente, né? Tem o Osman, bom nome, inclusive o Osman está aqui como um atacante, mas também pode funcionar como um 10, Fernandinho também. Enfim, eu coloco a equipe do Ituano como uma das equipes que tende a brigar pelo G8. Não sei até que ponto ela vai conseguir sustentar, mas acredito que pode brigar sim por uma vaga para a segunda fase da competição. Seguindo aqui, deixa eu ver a ordem alfabética que a gente tem depois do Ituano, o Londrina. Londrina que, colocando para vocês, esse ano, pelo Campeonato Paranaense, terminou caindo para o Operário, que foi o campeão estadual, teve 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um Londrina que tem no comando técnico o Claudinei, entendo como um bom treinador para uma Série C, e entendo que o Londrina tende, tem o Souza aqui no elenco, assim, Iago Teles como um bom nome, enfim, acredito que o Londrina ele tende a também estar nessa zona aqui de equipes que vão lutar pelo G8, de equipes que chegam com alguma força para lutar pelo G8 da competição. Seguindo aqui na lista, o Maringá. O Maringá que teve um grande campeonato paranaense entre as equipes que sobem. E pode parecer até um absurdo eu colocar o Maringá na frente do Anápolis, o Maringá na frente do Brusque, mas eu coloco o Maringá nesse primeiro degrau, tá? Acredito que entre as equipes que sobem, é a equipe que chega com maior força a nível de projeto, a nível também de uma manutenção na comissão técnica, coisa que o Retrô, por exemplo, não tem. E assim, a eliminação, a classificação, na verdade, contra o Coritiba, a classificação contra o Atlético Paranaense me faz colocar aqui o Maringá entre as principais forças da Série C. Partindo aqui para a sequência da lista, a gente tem o Náutico muito instável, um Náutico muito, mas muito instável no início de ano, conseguindo intercalar grandes resultados com resultados terríveis, e o que ficou como uma marca na equipe do Marquinhos Santos foi o fator de, contra adversários mais fortes, resultados melhores do que adversários do mesmo nível abaixo, mas muito a partir da identidade de jogo do Náutico, né? O Náutico do Marquinhos Santos, aliás, Marquinhos Santos que gosta muito de ter equipes reativas, talvez tenha sido um Náutico não montado para isso, mas acredito que o Náutico vai brigar sim pela vaga no G8. Para a luta pelo acesso, a gente tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ficando difícil aqui, né? Tô colocando muita gente lutando pelo G8, mas, enfim, acredito que... E aí a gente vê o nível da competição, tá? Acredito que esse ano a gente tem um nível de equipes que chegam com muita força. Mas bora lá. Seguindo aqui na lista, a gente tem a Ponte Preta, e colocando para vocês acompanharem também a Ponte Preta que teve caiu na primeira fase da Copa do Brasil, no Campeonato Paulista teve 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e aí isso tem um nível do estadual, né, um pouquinho mais alto do que os outros. Wanderson ex-CSA, tem um bom Diego Tavares, tem também um Simon ex-RB para a linha de zaga, atuou na Série B recentemente. Emerson Santos, Danilo Barcelos, ex-Vasco, ex-América, passou pelo Ceará também o Danilo, bom lateral esquerdo. Olhando aqui para a estrutura de meio de campo, o Serginho, Rodrigo Souza, tá complicado hoje aqui. O Serginho, o Lucas Cândido,
Para a linha de ataque tem o Renato, um bom atacante de lado para uma Série C. Tem o Toró também como um dos homens de frente, tem o Jé. Acho que tem um grupo para brigar aqui pelo G8 facilmente. Assim, olhando elenco, inclusive eu vejo o grupo da Ponte Preta superior ao grupo do Guarani, tá? Pelo menos no papel, eu entendo dessa forma. Seguindo aqui na lista, deixa eu dar uma olhada aqui quem segue com a ordem alfabética, a gente tem o Retrô, tá? O Retrô que subiu a Série B do campeonato nessa última temporada, inclusive com o título da Série D. Teve um grande campeonato pernambucano e eu coloco aqui o Retrô. O grande ponto do Retrô foi a comissão técnica, né? Um Retrô que teve mudança na comissão técnica, mas a nível de elenco, um Retrô que, só para vocês acompanharem, tem o Fernandinho, ex-São Paulo, tem o Volpe, que acredito que é sobrinho do outro Volpe, né? Do Volpe principal, acho que é Thiago Volpe, né? Que é o goleiro. Mas avaliando os nomes que se tem aqui do Retrô, tem Claudinho como um bom nome, você tem Gedeilson como um bom nome, o Richard Franco, ex-Náutico, ex-CSA, Fabinho, ex-Sport recentemente, tem o Hadley também como um bom nome. Talvez se tenha ali uma carência para a 10 especificamente, né? Talvez tenha esse ponto. No ataque você tem a figura do Fernandinho, figura do Mike, que estava na Série B recentemente, inclusive campeão da Série B com a Chapecoense em 2020, o mascote para 9. É um Retrô que tem um grupo encaixado, então coloco aqui dentro desse fator. E aqui, seguindo, falando sobre a outra equipe, as outras equipes, a gente tem São Bernardo, e eu coloco São Bernardo aqui no primeiro degrau, uma equipe que chega muito forte, com investimento muito forte, com alguns nomes que vão chegando agora às vésperas da competição. Tombense, e acredito que assim, Tombense fez um grande campeonato mineiro, foi a campeã do interior inclusive, e não dá para deixar ela de fora dessa lista, por mais que, vamos lá, você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 equipes. Tá demais essa luta pelo G8, talvez eu faça algum movimento. E o Ipiranga, eu coloco o Ipiranga aqui nessa parte de baixo. Acredito que é um Ipiranga que teve a saída do Galego, que era um dos principais personagens. E é um ponto do Ipiranga que é importante destacar, é que acho que na temporada passada ou retrasada era um Ipiranga muito forte e sofreu como sofreu agora a saída do Galego. Perde muitos nomes depois do Campeonato Gaúcho. Então coloco aqui o Ipiranga nessa lista de equipes que tendem a lutar contra o rebaixamento. E assim, a luta contra o rebaixamento também tem uma interação dessas três equipes daqui, tá? Confiança, Figueirense e ABC, talvez. O que eu posso, assim, talvez tirar aqui dessa parte de cima? Talvez eu possa avaliar um Guarani não ficando por aqui. Talvez eu possa avaliar um Guarani caindo um pouco algum degrau. E a depender muito da condução da competição do Náutico, eu colocaria o Náutico também aqui nessa lista. O grande problema é que o Náutico teve grandes atuações em 2025, né? Então eu estou muito mais para colocar o Náutico aqui do que aqui. Mas o grande ponto é a Série C de 2025 ela está muito forte. Então, pelo fator concorrência, talvez seja válido colocar o Náutico aqui nessa faixa de uma zona morta. E assim, zona morta que eu digo ainda pode estar pensando ou lutando pelo G8, lutando pelo acesso, mas eu coloco nessa dúvida aqui, entre o Náutico aqui ou aqui, assim como o Guarani também, ou aqui nessa briga pelo G8, ou aqui nessa zona um pouco mais morta. Deixa um pouco da sua opinião, o que você entende dessa luta na Série C do Campeonato Brasileiro. Pode contrariar, pode deixar a sua opinião aqui discordando, fique à vontade para participar nos comentários, fique à vontade para deixar o like, para se inscrever no canal e também compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando aqui sobre a segunda, sobre a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O retrato final terminou ficando esse daqui, mas são projeções, né? Assim, a gente vai ver a realidade de cada uma das equipes quando de fato
a Série C começar. Mas eu não tenho dúvida que essa Série C tende a ter uma briga muito forte nessa parte de cima. Entre as equipes que eu mais tenho uma desconfiança na parte de baixo, eu coloco o Floresta como a que eu mais tenho de desconfiança, pelo desempenho do campeonato cearense, pelo grupo também. Enfim, vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima.